Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139, os versículos 17 e 18. Hoje vamos estudar um pouquinho, com a ajuda do Senhor, sobre os pensamentos de Deus. Irmãos, quem pode mensurar os pensamentos de Deus? Quem pode sequer pensar os pensamentos de Deus? Existem algumas pessoas que pensam os pensamentos de Deus. Para isso, temos que compreender a vontade dEle. E para isso, você tem que ler as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Claro que Ele deixou sua palavra, uma palavra, que é o seu Filho Jesus, que nós temos em nossas mãos, as Escrituras Sagradas. É um pensamento que Deus então teve, e desde a fundação do mundo, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje. Claro que, irmãos, falando de uma forma com muita reverência, quando nós analisamos, tratamos dos pensamentos de Deus, nós não vamos chegar nem sequer na ponta do iceberg. Eles são muito profundos, eles são insondáveis, são inescrutáveis, eles são de uma maneira insondável, não dá para nós sondarmos, mas graças ao Senhor, Deus teve alguns pensamentos que Ele revelou para nós. Isso fez com que os filhos de Deus, do passado, dos presentes hoje, aqueles que de fato têm buscado aquilo que Deus tem na mente, os pensamentos e no coração, e isso de fato não está longe de cada um de nós, porque o nosso Deus e Pai, Ele está perto. Se você creu, já ganhou uma experiência de morte e ressurreição com Cristo, Ele, o Deus de toda a glória, habita dentro de você. O Filho, que é Deus de Deus, Ele é o verdadeiro Deus da vida eterna, Ele é a verdadeira sabedoria dos pensamentos, habita também dentro de você. E o Espírito Santo, aquele que vai de fato confirmar todo o pensamento do Pai, todo o pensamento do Filho, toda a vontade do Pai, toda a vontade do Filho, e vai trazer para nós de uma maneira que possamos ter acesso. Nós temos acesso, irmãos, à mente do Pai. E quanto mais nós vivemos uma vida de união com Cristo, mais um dia vamos chegar ao desejo do nosso amado Senhor. Que Ele disse naquela linda oração sacerdotal ao Pai, João capítulo 17, Ele disse assim: Pai, assim como Tu é um comigo e eu contigo, também sejam eles em nós. Ou seja, nós fomos chamados para nada mais, nada menos de uma comunhão íntima com a Trindade Santa, para se envolver, irmãos, com Ele. Então nós podemos de fato, vamos dizer, talvez nem seja uma noção, mas nós temos aqui nas Escrituras os pensamentos de Deus. Então aqui no Salmo 139, o versículo 17 e 18, é um salmo lindo, irmãos, acho que vale a pena você ler ele durante a semana, todo esse Salmo 139, ele diz assim, mas chega aqui no versículo 17, do versículo 1 até o versículo 16, ele está contemplando o Senhor, e o Senhor mostrando ao salmista como que Deus o fez, o realizou, o planejou, como que Deus ouviu este salmista aqui, Davi, a substância dele ainda informe. Claro, isso aqui são os pensamentos de Deus revelado para Davi. Então Davi pôde usufruir, pôde ter um entendimento real, claro, significativo dos pensamentos de Deus. Mas chega num momento aqui nos versículos 17 e 18 que Davi fica extasiado. Davi era um homem muito contemplativo, era um homem que meditava muito no Senhor em toda a sua criação. Quando vejo os céus, as estrelas, quando contemplo, aí ele chega numa conclusão: que é o homem para que dele te lembres?
Quem somos nós, Senhor, para Tu te lembrar de nós, para Tu pensar em nós? E outros escritores vão dizer, de uma forma tão linda, chegar a uma conclusão inspirada pelo Espírito, ou seja, o Espírito revelou para eles. A inspiração bíblica está relacionada também à revelação das Escrituras Sagradas. Nós não podemos ter o entendimento a não ser por revelação. Então, foi revelado para alguns que foram eleitos desde a fundação do mundo. Ou, em outras palavras, podemos dizer aqui, irmãos, que Deus já pensava em você e em mim, em todos nós, desde a fundação do mundo. Que pensamentos maravilhosos é os pensamentos do nosso Pai, do nosso Deus. Então Davi aqui ele fica extasiado. Vamos ler com bastante atenção os versículos 17 e 18, que diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos mais uma vez por esse tempo, Pai, maravilhoso. Podemos dizer que é um tempo precioso, para que nesta noite nós estivéssemos reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus. Foi necessário, Pai, um preço pago, a morte do Filho. O Filho se entregou por cada um de nós, ali no Calvário, mas antes dele se entregar, ele cumpriu por cada um de nós a lei, os mandamentos, e tudo aquilo que estava escrito nos profetas se cumpriu na pessoa do Filho. Pai, o Senhor é aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Nessa noite, Pai, que teu bendito Espírito Santo visite a tua assembleia, o teu povo, o povo adquirido, o povo comprado. O Espírito já habita em nós. A visitação é que haja um mover do teu Espírito em nosso interior, para que possamos viver uma vida cristã de dentro para fora, expressando o Senhor na nossa maneira de falar, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos esta reunião. Pedimos, ó Pai, que tu nos habilitas, nos capacitas pelo teu Espírito para falar desses assuntos que são tão profundos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu quero dizer algo para os irmãos aqui, que essa é uma palavra que nos edifica bastante, porque Davi, ele diz algo aqui muito interessante: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Os teus pensamentos são para mim preciosos. Primeiro, que Davi estava de uma forma se humilhando diante do Senhor, ou seja, ele não se importou nem com o que ele estava pensando, mas com os pensamentos de Deus. Para ele era algo muito precioso. Irmãos, vamos tentar aqui, com a ajuda do Senhor, do seu Espírito, analisar um pouquinho sobre os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, quando foi que Deus começou a pensar na sua criação? É um mistério para nós. Ele concebeu isto na sua mente, na sua eternidade passada. Eu falo eternidade passada por uma questão pedagógica e didática, porque não existe, irmãos, uma eternidade passada, uma eternidade presente, uma eternidade futura. A eternidade, ela é a eternidade. Como o amor de Deus, ele é eterno, como a fidelidade dele é eterna, como a retidão dele é eterna, como a justiça dele é eterna, como Deus é eterno. Graças ao Senhor por tudo isso. Seus filhos também são eternos e deve se alegrar por isso, como lemos no domingo passado, quando Jesus enviou de 2 em 2 aqueles 70 para pregar, para evangelizar algumas aldeias. Quando eles voltaram, eles ficaram muito alegres, os discípulos,
E eles não viam a hora de notificar o Senhor Jesus. E o que eles tinham para notificar o Senhor Jesus? Que os espíritos malignos lhes submetiam, que eles expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus. E o Senhor deu a eles essa autoridade para pisar escorpiões, se beber alguma coisa mortífera não lhe faria mal nenhum. Aí Jesus de repente disse assim para eles: olha, não se alegrem, porque os espíritos vos se submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome estão escrito nos céus. Em qual livro que o nosso nome está inscrito? Qual que é o livro que Deus escreveu o nosso nome lá? Será que Ele vai ter um livro catalogando todos os filhos de Deus? Eu creio que não. Mas ali não fala de um livro, fala o livro, um L maiúsculo, o livro da vida. Então, qual é esse livro da vida na qual Ele escreveu o seu e o meu nome? Esse livro da vida é o próprio Senhor Jesus. Isso é muito claro, irmãos, porque quando nós estamos unidos a Cristo, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos nele, nós estamos selados pelo Espírito, pertencemos ao Senhor. Isso é maravilhoso. No domingo passado nós vimos os livros que foram abertos e esses livros estão escritos em nossa consciência. Então, irmãos, mas hoje a gente vai, com a ajuda do Senhor, analisar um pouquinho os pensamentos de Deus. Irmãos, quando Deus então começou a conceber sobre a sua criação, eu sei que foi num tempo, na sua eternidade. Eu sei que se você está aqui hoje é porque Deus, desde a fundação do mundo, Ele pensou em você. E Ele concebeu na sua criação. Ele já sabia que o pecado iria entrar no mundo, sabia quais seriam as atitudes de Adão, a sua rebeldia, a sua desobediência, sabia de absolutamente tudo, mas Ele quis criar um homem para ter um relacionamento, não um relacionamento forçado, mas um relacionamento, todo verdadeiro relacionamento, toda verdadeira entrega num amor real entre marido e mulher, está relacionado numa entrega voluntária. Porque o amor é um amor doador, o amor é um amor de entrega. Como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, quando o pecado entrou no mundo, Ele não foi pego de surpresa, Ele já sabia que o homem haveria de pecar, seria um conhecedor do bem e do mal. Por isso que hoje em dia nós vemos muitas pessoas querendo saber mais do que as outras. É o sabe tudo, porque tem dentro de si aquela árvore que produziu 2 galhos, conhecimento do bem e conhecimento do mal. Todo ser humano nasce com essas 2 naturezas dentro de si. Agora, quando Cristo foi para a cruz, quando Ele nos atraiu no seu corpo, Ele não levou apenas a nossa maldade, levou a nossa bondade também. Porque não há ninguém bom neste mundo, só um, que é Deus. Agora, quando diz lá que o fruto do Espírito é bondade, é porque nós temos Cristo, e Cristo, Ele que é o bondoso. Cristo é Deus de Deus. Cristo é a nossa vida. Então, Ele é a nossa bondade, como também a nossa humildade, o nosso amor, a nossa alegria. Cristo é a nossa paz. Mas, irmãos, se nós analisarmos fidedignamente os pensamentos de Deus, é até difícil para nós imaginarmos, pensarmos e refletirmos, porque eles são muito grandes. Por exemplo, é muito inconcebível mesmo, a distância da terra até o primeiro céu. Podemos atingir, homem na lua, tem um segundo céu, e o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Qual é a distância para mim e para você? Nós não conseguimos chegar lá, jamais, irmãos.
Então é muito distante. Agora, pense comigo, para Deus, você acha que é difícil? Então, eu estou falando isso para os irmãos terem uma dimensão dos pensamentos de Deus. Deus, todo este universo é ocupado pela presença dEle. Ele está em cada circunferência, em cada ponta, em cada átomo, em tudo que você imaginar. Deus está presente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nas coisas grandes Ele está presente, mas nas coisas mínimas, até nas bactérias, Ele que criou, se tem vida, procedeu de Deus. Claro que o pecado trouxe um estrago para toda a criação de Deus. Queridos, quantos quilômetros você acha que tem daqui na Lua? Alguém tem essa? Muitos quilômetros. Foguete vai, demora, chega na Lua. Então, agora para Deus vir até nós, o Verbo se fez carne. Irmãos, que mistério é esse? Agora, imagina você viajar até o céu dos céus. Quando eu falo céu dos céus, porque tem 3 céus. O primeiro céu é onde nós vemos as nuvens, o segundo céu, as estrelas, o terceiro céu onde está o trono de Deus, que ele é inatingível por qualquer ser humano, ninguém consegue ir para lá. Teve um povo lá em Gênesis capítulo 11 que queria edificar uma torre para atingir os céus, achando que eles iriam encontrar Deus lá. Então aqui lá virou confusão. 384 mil quilômetros da Terra à Lua. 384 mil quilômetros e 400. Então é uma distância muito grande. Irmão, será que nós conseguimos alcançar os pensamentos de Deus por nós mesmos? Irmãos, quantos dias é para o lugar da habitação de Deus, onde Ele habita? E a Bíblia diz, no Salmo 113, que Ele se inclina, presta atenção, que Deus se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Então, onde Ele habita é acima de todos os céus. Vamos dizer assim, aí Ele habita a eternidade. Nós cantamos um cântico aqui, o que habita a eternidade. A eternidade é aquilo que preenche Ele em si mesmo. Mas esse Deus, que para muitos é desconhecido, que as pessoas tentam estudá-lo, saber o que Ele pensa, estão buscando em fontes erradas. Irmão, você já parou para pensar o privilégio meu e seu de podê-lo, chamá-lo de Pai? Porque Ele tirou o seu pecado lá na cruz, fez você morrer junto com Ele. A Bíblia é muito clara em dizer que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos para quê? Para o nosso pecado. Nosso pecado foi co-crucificado com Ele, naquela morte, naquela entrega do corpo de Jesus ali na cruz do Calvário. Morremos e ressuscitamos com Ele. Agora a Bíblia vai dizer que pela fé nós estamos, irmãos, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, num lugar muito alto, onde ninguém pode tocar mais. A palavra vai dizer que aquilo que meu Pai tem é maior do que tudo, disse nosso Senhor em João 10, 29, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a igreja passa a ser também um mistério. A igreja é o mistério de Cristo. Por que ela é um mistério de Cristo? Porque, irmãos, ela está escondida com Cristo em Deus. E nós temos a revelação da igreja nas Escrituras Sagradas. Nós temos muitos pensamentos de Deus revelados nas Escrituras Sagradas.
Isso é maravilhoso para nós, irmãos. Então, para Deus, do lugar da sua habitação até a terra, é um mero, vou até exagerar aqui, um palmo de distância. De onde ele habita até, ele está em todos os lugares, irmãos. A palavra fala no Isaías 42, que ele mede as águas na concha da sua mão, que ele tem o governo sobre todas as coisas em suas mãos. Agora, imagina os pensamentos de Deus, quão profundo eles são. Abra comigo aqui no Salmos 92, versículo 5. Salmos 92, versículo 5. Mais uma vez aqui o salmista, ele, numa grande contemplação de gratidão a Deus, ele diz assim, vou ler o 4 e o 5. Pois me alegraste, Senhor. Fora de Cristo não tem alegria. Pois me alegraste, Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa consolação, o nosso transbordamento. Como vimos hoje pela manhã, que confia no Senhor, esse é feliz. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Agora, olha o 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundo. Então, você percebe aqui que o salmista, ele anseia por uma inteligência espiritual. Quão profundos são os teus pensamentos. Os teus pensamentos, que profundos. Percebe que esse salmista aqui, irmão, ele meditava, ele pesquisava, ele buscava a mente de Deus. Irmãos, quando nós então tivermos uma comunhão com o Senhor mais íntima, uma busca mais profunda com Ele, Ele irá revelar o que Ele tem na mente e no coração para cada um de nós. É o desejo dEle. Os pais, os nossos pais biológicos, quando eles têm alguns planos, ele vai falar primeiro com a esposa e os filhos. Então os filhos sabem do que o pai tem na mente e também tem no coração. Quando, de fato, um homem, Samuel, mas Samuel ainda era muito pequenino, era um bebê, uma criança, então Deus foi tratar com Eli. Sabe o que Deus disse para Eli com relação a Samuel? Olha que lindo, abra comigo 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, vamos ler aqui, irmãos, capítulo 2, verso 34 e 35, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 34 e 35, aqui ele começa a mostrar para Eli, porque os dois filhos dele haviam pecado contra o Senhor também, havia de fato feito coisas que eram desagradáveis ao Senhor, mas eles eram sacerdotes. Então aí Deus está dizendo para Eli, dizendo o seguinte: ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, depois que eu remover esses dois, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá, que ele vai agir, que ele vai atuar, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Então, queridos, presta atenção aqui que Deus está dizendo para Eli que Samuel seria levantado e Deus revelaria a ele os seus pensamentos, o que ele tinha na mente e no coração,
queria guiar Samuel em todo o tempo. Que coisa linda isso, irmãos. Então, sabe como a Bíblia, ela qualifica os pensamentos de Deus? Vamos dar mais um pulinho no Salmo 94? Salmos 94, versículo 11. Vamos ver como é que Deus, ele qualifica os pensamentos do homem. Irmãos, nós às vezes ficamos tão admirados com os pensamentos de pessoas inteligentes. Aqueles homens, aquelas mulheres que criam frases que às vezes nos encantam. E nós temos muito respeito e admiração por esses homens e mulheres que são dedicados a estudarem, e eles têm pensamentos na sua mente, pensamentos que são louváveis, que nós ficamos admirados. Eu, francamente falando, gosto de ver uma pessoa intelectual, que coloca bem as palavras, uma pessoa que seja expressiva, desembaraçosa no falar, uma pessoa que tem uma dicção magistral, porque isso é fruto de um conhecimento que ela adquiriu e consegue expressar em palavras. Eu admiro muito educadores que conseguem passar o conteúdo de ensino para os seus alunos de uma forma que eles aprendem e sejam alunos, ou seja, estudantes e não apenas alunos, mas que sejam estudantes. Essas pessoas certamente, pelos seus méritos, pela sua dedicação, serão bem-sucedidas em todo o tempo, porque eles plantaram dentro de um processo de aprendizado. Hoje você vê esses coaches, por que eles ganham tanto dinheiro? Tem muitos pastores coach, dando palestras motivacionais, porque o povo não pensa. O pensamento do homem já nasce obtuso, espiritualmente morto, separado de Deus. O entendimento está em trevas, entenebrecidos no entendimento. Eles pensam, desenvolvem um pensamento, porque tem um cérebro, como aquele médico, Albert Einstein. Ele roubou uma parte do corpo de Albert Einstein, que havia morrido, e guardou durante 10 anos, separou os pedaços do cérebro dele, em muitas partes, e ficou pesquisando 10 anos. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Nenhuma. Pesquisas inúteis. Todo pensamento do homem, por mais inteligente que seja, sem a vida de Cristo, sabe como é que Deus o caracteriza? Ou, vamos dizer assim, o qualifica? Aqui, 94, versículo 11, que diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Irmãos, para pensar um pouquinho aqui agora. Os pensamentos desses grandes homens intelectuais, que quando eles falam na televisão, você fica admirado, às vezes nem entende o que eles estão dizendo pelas palavras. Onde que eles arrumaram essas palavras para falar dessa maneira? Você tem uma noção, você compreende, porque o Espírito do Senhor nos dá discernimento em todas as coisas. Entende, irmãos? Mas os pensamentos deles são pensamentos vãos. E eles nunca alcançarão os pensamentos de Deus, nem a salvação de Deus. Porque Deus disse através do apóstolo Paulo, seu Espírito, que o mundo, por sua própria sabedoria, não conheceu o Senhor. Aprove a Deus revelar aos que creem. Então, é fúteis os pensamentos dos homens inteligentes, porque é matéria de um conhecimento que eles adquiriram durante muito tempo de estudos, e nós louvamos a Deus pela ciência. Tem muitos médicos que eu conheço que são ímpios,
e são médicos exímios. São médicos que realmente eles fazem uma cirurgia, muitas vezes cardíaca, que você fica admirado. Transplante de coração, aquele órgão do corpo humano. Que capacidade Deus deu ao homem, mas eles estudaram, se prepararam e são bem-sucedidos naquilo que eles fazem, porque houve uma preparação. Há uma lei por detrás disso aqui também. Como nós meditarmos na palavra, medita na palavra de dia e de noite, para que vá bem e sejas bem-sucedido. Medita dia e noite. Eles também meditando naquilo que eles acreditam que sejam real e verdadeiro, eles serão bem-sucedidos. Entende, irmãos? Mas os pensamentos do homem são pensamentos vãos. Agora, os pensamentos de um grande homem na terra, quão valorizados eles são por cada um de nós. Eu, particularmente, eu valorizo os pensamentos desses homens intelectuais. E muitas vezes serve até de inspiração para nós. Mas, queridos irmãos, como que sentimos, então, quando nós começamos a ponderar os pensamentos de Deus? A fonte de todos os pensamentos. Nós estimamos os pensamentos dos homens muito inteligentes, dos sábios. Agora, e os pensamentos de Deus? O que eles são para mim e para você? Abram comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Presta atenção no que o profeta está dizendo aqui. Olha como que ele pensava, os pensamentos de Deus. E Deus revelou os pensamentos de Deus para Isaías, ele profetizou e graças ao Senhor temos escrito em nossas Bíblias. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim, porque, aqui é Deus falando, irmãos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como que eu posso alcançar os pensamentos de Deus? Irmãos, existem duas maneiras: pelas Escrituras Sagradas e por buscar uma mente renovada na sua vida para entender o que significa ter a mente de Cristo. Às vezes as pessoas falam assim, né? Como que um jargão religioso. Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, ter a mente de Cristo, em primeiro lugar, você vai se preocupar com o interesse do seu irmão. Ter a mente de Cristo, você vai cuidar do seu irmão, vai viver uma vida onde o Senhor Jesus ele vai ser expresso através de você. Irmãos, nós temos uma autoridade tão grande que nos foi dada pelo Senhor para pensar os pensamentos dele, que são infinitos, mas nós podemos pensar os pensamentos do Pai, porque eles estão acessíveis a nós. Imagina se um filho não puder ter acesso ao Pai. Nós temos acesso ao trono da graça. É para nós chegarmos lá com intrepidez e ousadia, irmão. Senhor, ensina-me a pensar. A palavra, John Stott escreveu um livro, Crer é Pensar. Então, quando nós pensamos, é indício que nós estamos crendo, mas pensar nele. Agora, irmãos, nós pensamos tantas besteiras. Às vezes os nossos pensamentos nos envergonham, se eles fossem expostos. Você alimenta algum pensamento mal com relação ao seu irmão, à sua irmã, ou alguma pessoa que é o teu desafeto? Que pensamento você nutre aí no seu interior com relação àquela pessoa?
Irmãos, nossos pensamentos, eles são perversos. Por isso que Paulo diz que precisamos renovar a nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que a cruz é necessária na nossa vida. A cruz começa naquela obra bendita na cruz, onde nós fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. A cruz nos crucifica. Agora, morremos com Cristo, fomos sepultados, ressuscitamos com Ele, Cristo é a nossa vida. Agora, Jesus faz um convite assim, é o pensamento dele para nós. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas é muito difícil. Não é difícil, é impossível. Isso não é, religioso não vai conseguir nunca. É para quem passou pelos crivos da cruz, que morreu e ressuscitou com Cristo, porque agora nós temos a pessoa do Espírito habitando em nós. Jesus, Ele havia prometido: quando eu for, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o outro Consolador, para que estejam com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Então, irmãos, Ele é o Espírito de habitação, Ele habita em nós. É o Espírito que nos habilita a testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, pensamento de Deus para mim e para você. Vamos testemunhar porque o Espírito, há uma pessoa dentro de nós, chamada Espírito Santo, Espírito do Cristo glorificado, Espírito de Deus, que nos habilita e nos dá poder, capacidade para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo. Vocês vão falar de mim, vocês vão me anunciar, vai dizer que eu sou o Salvador de vocês, que não é a religião, é Cristo, o Senhor maravilhoso, que se entregou por mim e por você, que muitas vezes nós ficamos tão distraídos dele, irmão. Então, maravilhoso é o nosso Senhor. Agora, irmãos, diante da grandeza insondável de Deus, só nos resta ficarmos, sobretudo, diante da nossa limitação e da nossa incapacidade. Deus, Ele é inesgotável em seus planos, Ele é insondável nos seus projetos, Ele consegue conceber. Irmãos, pensa Deus concebendo toda a criação. Você quer saber de uma coisa? Pega muitas vezes uma folha de uma árvore, colhe ela e começa a analisar. Tem folha de amora, tem folha de laranja, tem folha de eucalipto, tem tantas folhas de flores. Começa a analisar ali a textura, começa a analisar a cor, que coisa linda, irmãos. Quem poderia pensar nisto? Uma mente brilhante do nosso Deus e Pai. Olha para a tua estrutura. Quando você foi concebido pela sua mãe no ventre, Deus, Ele estava trabalhando em formá-lo ali, dentro do ventre da sua mãe. Me explica para mim, como é que é formado os ossos dentro do ventre de uma mulher? Os ossinhos, os ligamentos, você acha que isso aconteceu? O marido e a mulher têm lá uma relação e de repente gera um filho, é daquele jeito. Não, eu gerei um filho na minha esposa. Ô, meu irmão, eu dei à luz, sim, deu à luz, mas quem formou aquela criança ali, a boquinha, os olhinhos, narizinho, tudo, aparelho digestivo, meu Deus, para pensar que você é um milagre. Quão profundos para mim são teus pensamentos, ó meu Deus e Pai. Agora, este Deus que é um Deus criador, olha as coisas que Deus criou, irmãos, as estrelas, o sol, a lua,
as galáxias, os campos, as gramas. E nos deu a capacidade para pensar, para sermos criativos também. Ele é o nosso Pai. Bendito Senhor. Tem um texto que me empolga bastante. Abra comigo em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, verso 33. Olha só, irmãos. Romanos 11, 33 está escrito que: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe por que Paulo disse isso aqui? Ele estava escrevendo essa carta inspirado pelo Espírito, mostrando Deus. Ele estava pensando o que Deus tinha na mente e no coração, como era a natureza humana. Romanos 1 e 2, 3 fala que Deus haveria de justificar o homem pela fé. Então Paulo ali inspirado, e Paulo escrevendo, fez algumas digressões aqui. Agora ele dá uma parada aqui no versículo 33, e ele escreve uma coisa maravilhosa: ó profundidade da riqueza. Eu tenho que escrever isso, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis é que não dá para sondar, são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. É ele. Paulo aqui sai de cena, aponta tudo para Cristo. Irmãos, e Paulo se sentiu, como eu e você também, uma pessoa privilegiada, porque Deus, o Pai, nos inseriu em Cristo. Nós fomos dados para o Filho. O Pai deu o Filho para nós e nos deu para o Filho. Todo aquilo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas Cristo nos atraiu. Ah, meus irmãos, quando nós lembramos de que Deus pensou em nós desde a eternidade e continua a pensar em nós cada momento, e pensará em nós quando não existir mais tempo, nós podemos exclamar: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Que maravilha, irmãos. Então, teve uma vez que o rei Davi chamou seu filho Salomão e deu um conselho para Salomão. Aliás, em todo o capítulo 28 de 1 Crônicas, é Davi ali, de alguma maneira, aconselhando seu filho. Mas vamos ler esse texto? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, apenas o versículo 9. Veja que conselho maravilhoso Davi então passou para o seu filho. Ele disse assim, olha, 1 Crônicas 28, versículo 9: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Irmãos, o Senhor, ele esquadrinha e penetra todos os desígnios do pensamento, todas as nossas intenções, ele esquadrinha. Leia depois o Salmo 139, o salmista vai dizer o seguinte: a palavra não me chegou à boca ainda, e tu, Senhor, já conhece toda. Sabe, irmãos, deixa eu falar amanhã, como é segunda-feira, eu sei que você vai pensar, você já acorda pensando, querendo lembrar de algumas coisas, às vezes esquece, mas amanhã você vai pensar.
Você já parou para pensar? Olha que interessante. O que você vai pensar amanhã, 9h30 da manhã? O que você vai pensar amanhã? Talvez você pode pensar naquilo que eu falei hoje, você vai lembrar e pensar. Mas o que eu estou pensando agora? Aquilo que você vai pensar amanhã, qualquer horário do dia de amanhã, ou talvez hoje à noite, aquilo que surgirá na sua mente, como ele penetra os nossos pensamentos. Abra comigo em Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Ezequiel 11, verso 5. Irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor. Irmãos, esse nosso Deus e Pai, Ele nos assusta, porque como Ele é sábio, quão maravilhosos devem ser para nós os pensamentos dEle. Versículo 5, Ezequiel 11, verso 5, ele diz assim, presta atenção: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, os pensamentos, eu as conheço. Irmão, Deus, Ele penetra o nosso pensamento, e a gente às vezes quer esconder, nós escondemos um dos outros, não é assim? Mas dele não. Antes de pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Agora uma pergunta aqui, irmão: os teus pensamentos afasta você de Deus ou aproxima você dele? Tem muitas pessoas que fazem dos seus pensamentos uma hospedaria. Sabe o que é hospedaria? É um local que você vai lá e descansar e começa a pensar. E o que é o pensamento dos homens? São pensamentos vãos. Se é vãos, o que um homem pensa? Só pensa mal. Vamos abrir aqui um pouquinho para trás em Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Jeremias 4, versículo 14. Temos uma importante declaração aqui, irmãos. Olha só. Ele diz assim, 4,14: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando? Vai ficar pensando os teus pensamentos, abrigar, guardar, reter, hospedar esses pensamentos maus que não são bons? Até quando? Queridos, tudo que surge em nossa mente, Ele conhece tudo. Agora, até quando a gente vai ficar hospedando esses pensamentos? Imagina você que é um filho de Deus em Cristo, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, Ele deu para você a vida eterna, e você começa a pensar mal daquela pessoa. Sabe aquela pessoa que lhe faz tanto mal para você? É a sua lixa. Deus está usando aquela pessoa para tratar com a sua impaciência, com o seu orgulho, com a sua arrogância. Nós não somos nada, irmãos, mas nós temos o tudo, que é Cristo. Temos a sabedoria de Deus para pensar os pensamentos de Deus. Temos a vida de Deus em nós, a vida Zoe, para pensar como Ele pensa. E Ele vai dizer para nós o seguinte: olha, não vos torneis insensatos, mas procurai saber qual é a vontade de Deus, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele tem na mente e no coração, como Ele revelou para Eli, que seria para Samuel. Ele vai proceder segundo eu tenho na mente e no meu coração, vai proceder segundo a minha vontade, vai pensar aquilo que eu penso. Irmãos, como os nossos pensamentos muitas vezes são tão confusos. Essa palavra pensamento no hebraico, ela é markshavot, que significa uma profundidade e que ultrapassa a compreensão humana. Markshavot.
ultrapassa a compreensão humana. Então está muito além da nossa capacidade de compreender isso. E esses pensamentos, irmãos, de Deus, são pensamentos para nós. Vocês estão em Jeremias? Abra em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Um texto tão conhecido, mas nós não levamos muitas vezes em conta. Então, o profeta, ele diz assim para nós. Olha que lindo, irmãos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, Ele pensa algo a nosso respeito aqui. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que pensamentos são esses, meu Deus, meu Pai? Pensamentos de paz e não de mal. Ele colocou sua paz dentro de nós. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Um pai terreno, de repente seu filho está bem distante, ou antigamente escrevia carta, hoje manda um WhatsApp para o seu filho. E normalmente quando o pai e a mãe, claro que ele ama os filhos, o que você acha que o pai e a mãe escrevem para o seu filho? Ô meu filho que mora lá em Campo Grande, eu aqui, né? O que o pai que ama o filho, ama o Senhor, ama os filhos, ou teu filho está lá nos Estados Unidos ou na Europa, quando teu filho vai abrir aquele WhatsApp, é do papai, é da mamãe, o papai escreveu lá assim, olha, você nunca está ausente dos meus pensamentos. Filho, eu penso em você o tempo todo. E os pais não pensam o tempo todo no filho, na filha? Não estão longe? A gente não pensa nos nossos filhos? Será que eles estão bem? Será que eles precisam de alguma coisa? Se nós, pais, pensamos tanto assim em nossos filhos, agora você imagina, irmão, os pensamentos de Deus, o Pai, que Ele tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Abra aqui comigo, por favor, no Salmo 40, versículo 5. Irmãos, se vocês lerem esses 150 salmos, vocês vão se alegrar muito, porque vocês vão descobrir, revelados aqui, os pensamentos de Deus. Novamente aqui Davi, ele ganha uma experiência maravilhosa. Ele diz assim no versículo 4 e 5: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Olha os 5, irmãos. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Desígnio aqui é pensamento. Irmãos, presta atenção. O Espírito Santo é uma pessoa de detalhe, então cada detalhe da palavra é fundamental para o nosso entendimento e conhecimento. E quando temos isso revelado, é para nós desfrutarmos em sabermos que os pensamentos de Deus é a nosso favor, nunca contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los. Anunciar o quê? Os pensamentos, e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então não tem como contar os pensamentos de Deus. Vocês estão compreendendo? Está fazendo sentido para os irmãos? Que Deus não pensa em outra coisa a não ser em você e em mim. Meu irmão, vocês entendem quando nós estamos cantando aqui? Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que não conseguem nem abrir a boca para louvar. Enche os pulmões, solta um louvor porque está cantando para Ele, para o Senhor, louvando e adorando. Deus habita no meio dos louvores do seu povo.
Ele pensa 24 horas por dia em mim e você. Ele cuida de nós o tempo todo, para que ninguém lhe faça dano, dia e noite, porque Ele não dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor te guardará de todo o mal. Ah, irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor. Então, queridos, olha, tal essa declaração reconfortante do nosso Pai Celestial, porque, irmãos, o mais humilde e solitário de seus filhos na terra pode dizer, na expressão do Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tem uma raiz hebraica ali, é o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 5, 40 versos 5 nós lemos, né? Olha o versículo 17 aqui. Eu sou pobre, 40 versos, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Essa palavra cuida de mim tem uma raiz hebraica, num bom léxico, que o Senhor pensa em mim, é o sentido aqui. Irmãos, é tão maravilhoso. Agora, por outro lado, tem que pensar numa coisa que é muito mais interessante ainda, que aqui na terra, Deus tem duas moradas. Ele habita a eternidade. Ele é tão grande, irmãos, que Ele habita a eternidade. Eu vou ler aqui um comentário de um irmão que eu aprecio bastante. John MacArthur, ele escreveu um artigo muito interessante, e eu vou ler para vocês aqui, escute. Nada certamente pode servir melhor para acelerar a fé e animar o amor, para mitigar a tristeza e desarmar a tentação, para temperar e moderar as ansiedades e ocupações da vida, para adoçar nossas alegrias terrenas, para santificar nossas tristezas terrenas, elevar e dignificar nossas atividades terrenas, do que ir ao mundo, escalando suas montanhas de trabalho e descendo seus vales de cuidado, preocupados e solenemente com um pensamento de Deus. Tudo que a gente vai fazer é te pensar em Deus, no Pai, e saber que Ele está pensando em você o tempo todo. Você vai descobrir que Deus tem duas moradas. Ele habita a eternidade, mas o teu interior, o teu coração, é o lugar onde Deus habita. Mas é aqueles humildes. Vamos ler um texto aqui em Isaías 57, versículo 15, muito conhecido nosso, mas vale a pena nós lermos esse texto aqui, irmãos. Isaías 57, versículo 15. Este versículo aqui pode ser chamado com reverência a própria descrição de Deus, de suas duas moradas. Então, quão surpreendente aqui é o contraste e a disparidade daquele que habita a eternidade. Ele habita a eternidade, habita também no seio humano. Os grandes da terra se associam aos grandes reis, e os grandes reis têm suas moradas em palácio. Agora, um dos palácios de Deus é o coração humilde. Olha o versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meu irmão, esse é o nosso Deus e Pai. Que maravilhoso é o nosso Senhor, irmãos. Então, louvado seja o nome dEle. Nós somos o lar do Senhor. Salmo 16, 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, dos quais tenho todo o meu prazer. E para encerrar, vou ler o último versículo que o apóstolo Paulo traz para nós uma receita. Você que tem os pensamentos aí meio desalinhados, confusos, pensamentos
que são terríveis, em que te envergonha. Você tem vergonha de você mesmo? Por isso que você anda meio com medo de alguém estar olhando uma coisa. A pessoa que fica pensando pensamentos sacanas, pensamentos medíocres, pensamentos baixos, ela tem medo dela mesma, tem medo até da sombra dela. Mas o apóstolo Paulo traz para nós uma receita linda. Vamos abrir Filipenses 4, versículo 8. Nós vamos ter uma palavra de oração encerrando esse tempo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Veja aqui você, irmãos, que coisa linda. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia está dizendo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupar o pensamento com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, aquilo que é amável e tudo que é de boa fama, se tem virtude e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o meu e o seu pensamento. Quão maravilhosos é para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Procure, meus irmãos, se envolver com os pensamentos de Deus na sua palavra. Você nunca vai errar. Que Deus continue falando aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração. Queria pedir para os irmãos puderem ficar de pé, fica muito tempo sentado. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor pelo privilégio, Pai, de podermos ter os teus pensamentos em nossas mentes. Aliás, muito mais do que os teus pensamentos, nós temos a Ti, Senhor, e Te louvamos, porque o Senhor nos viu totalmente mortos em delitos e pecados. O Senhor enviou Cristo Jesus para morrer a nossa morte ali na cruz e para vivermos a sua vida, vida de ressurreição, porque Ele é a ressurreição e a vida. E hoje, pela fé, nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E sabemos que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Oh, meu Pai, colocamos essa semana nas Tuas mãos, os cuidados de cada dia. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Teu Filho Jesus, oramos. Amém.